Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para falar de um assunto que é muito comentado no meio pentecostal, no meio reformado, que é a língua dos anjos. O que seria a língua dos anjos? Eu vou tecer aqui minha opinião, fazer meus comentários, você diz se você concorda, se você discorda, mas antes, por gentileza, aperte esse botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, compartilha, comenta e vamos comentar um pouco sobre esse assunto, sobre língua dos anjos. Tem muita gente que acredita que a língua dos anjos é a mesma coisa do dom de línguas. E a Bíblia ela fala em vários momentos a respeito dessa língua dos anjos, né? Ela fala também a respeito do dom de línguas, em outros momentos falam em línguas estranhas. Então, no contexto pentecostal, isso pode ser tudo a mesma coisa, tudo se referindo ao dom de línguas ou à língua dos anjos. A Bíblia vai falar lá em uma ordenança de Jesus sobre evangelização, em Marcos 16, 17, que quem cresce no nome de Jesus falariam novas línguas e expulsariam demônios. Muita gente atribui isso ao dom de línguas. Se Jesus está dizendo falar novas línguas, expulsar demônios, então sim, é o dom de línguas, é a língua dos anjos. Importante dizer que Jesus comentou essa passagem num contexto de ordenança aos seus discípulos, que eles fossem evangelizar, fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho. E esse evangelho alcançariam as pessoas e todos quantos crescem em Jesus, eles teriam esses sinais, né? Falariam novas línguas, expulsariam demônios, se beber alguma coisa mortífera não irão morrer. Então é um sinal que acompanha todos os que crescem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Interessante de se pensar é que essa passagem na qual Jesus cita, no original ela é glossa, que é um termo usado para falar de língua. Uma língua realmente terrena, que possa ser compreensível e estudada por qualquer povo. Uma língua que tenha uma estrutura de linguagem mesmo humana e não uma linguagem angelical. E nós sabemos que todos os crentes, pessoas convertidas em Cristo Jesus, sim, falarão novas línguas. Mas eu não interpreto esse fato como se fosse uma língua angelical, língua dos anjos. Porque nesse texto não há nada que infira essa questão de língua dos anjos. Você pode dizer, Moisés, mas na Bíblia tem outros textos, inúmeros textos que também falam a respeito do dom de línguas, da língua dos anjos. Então nós vamos analisar mais alguns aqui, além desse que já foi analisado, referindo à ordenança de Jesus. Só para sintetizar, Jesus fala assim que quem cresce em seu nome falaria novas línguas, mas como que se chegou à compreensão de que essas novas línguas seriam língua dos anjos e principalmente a glossolalia? Nesse ponto eu quero fazer a diferenciação entre a glossolalia e a xenolalia. A glossolalia é o dom de línguas interpretado pelos pentecostais como nós já conhecemos, aquela linguagem que ninguém entende e que não existe em idiomas humanos. Logo, consequentemente, é uma língua celestial, uma língua angelical, língua dos anjos, porque não existe uma estrutura lógica que possa ser enquadrado em um idioma humano. Por outro lado, nós temos a xenolalia, que é uma língua estruturada, uma língua que pode ser aprofundada, uma língua que pode ser estudada e uma língua que pode ser
comprovada, como por exemplo o inglês, o português, o italiano e diversos outros idiomas que existem no nosso mundo, ou seja, portanto, um idioma terreno. Esse episódio aconteceu lá em Atos, que é um trecho da Bíblia muito utilizado pelos pentecostais para defender o dom de línguas e as línguas estranhas. Vamos ver o que diz o texto? Atos 2, versículo 4, ele vai dizer exatamente assim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Para a gente entender um pouco a respeito do que está acontecendo aqui em Atos, nós precisamos ver o pré-texto e o pós-texto, né? Porque a gente sabe que um texto, fora de contexto, ele dá margem para várias interpretações. Então vamos ver o que exatamente aconteceu nesse dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: Estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pátia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: Esse pessoal está bêbado. Então o contexto dessa passagem ele é muito claro. Ele vai falar sobre línguas humanas. Eles estavam todos reunidos, né? E começaram a falar línguas porque o Espírito desceu sobre ele. Falaram línguas humanas. É tanto que pessoas que estavam lá, que eram de outros países, de outras regiões, que falavam outros idiomas, começaram a entender tudo aquilo que eles falavam em sua própria língua. Por exemplo, eu começo a falar aqui, esse vídeo eu estou falando com vocês em português. Só que de repente alguém da Itália clica para assistir esse vídeo e de repente ele está entendendo completamente tudo que eu estou falando, como se eu estivesse falando italiano. Então foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Não faz referência à língua de anjos, línguas celestiais, mas uma língua que foi dada pelo Espírito Santo, na qual as pessoas conseguiam ouvir no seu próprio idioma. E ele fala, o Espírito Santo desceu e fez com que cada um deles falassem outras línguas. Comparado com a fala que Jesus disse, Jesus também disse que nós falaríamos novas línguas, né? Você vê que em nenhum desses textos eles fazem menção ao dom de línguas dos anjos e nem a glossolalia, que é aquilo que eu expliquei, que é a fala que é realizada dentro de um contexto mais pentecostal. Mas tem outros dois textos que nos deixam com a orelha em pé, né? Nos deixam com a pulga atrás da orelha. O primeiro deles está lá em
1 Coríntios capítulo 13, que é então a menção clara e objetiva sobre língua dos anjos. A Bíblia então cita sim as línguas dos anjos lá em 1 Coríntios capítulo 13, no seu versículo 1, que diz o seguinte: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Mais uma vez, é importante que nós possamos analisar tudo que está em volta desse versículo, o pré-texto e o pós-texto. Nesse caso, como é o primeiro versículo do capítulo 13, nós conseguimos então analisar o pós-texto desse versículo para entender um pouco melhor o que o Paulo quis dizer a respeito de língua dos anjos. Ele diz o seguinte: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então a gente consegue entender que o apóstolo Paulo está falando em um grau superlativo, um grau de exagero, uma hipérbole. Ele vai falar, olha, se eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ele vai falar, olhe, por mais que eu dê o meu corpo para ser queimado, ou então que eu saiba tudo da ciência, se eu não tiver amor, nada serei. Então ele está falando em um grau superlativo. Eu poderia dizer aqui também, por mais que eu atravessasse todos os oceanos a nado, se eu não tiver amor, nada serei. Por mais que eu escalasse todas as montanhas do mundo em 5 minutos, se eu não tiver amor, nada serei. Portanto, o apóstolo Paulo ele está falando tudo de forma aumentada para dizer que nada que você fizer, nada mesmo, até o que é impossível, por mais que você faça e não tenha amor no seu coração, isso não vale de nada. Portanto, o apóstolo Paulo ele não está confirmando que existe uma língua angelical. Ele está dizendo que, ainda que existisse, ainda que ele falasse, ainda assim essa língua ela seria inútil caso ele não tivesse amor. Portanto, o apóstolo Paulo ele não está endossando e não está tentando criar uma doutrina dizendo que existe sim uma língua dos anjos ou uma língua angelical que possa ser falado. E também, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele não vai mencionar a questão da glossolalia, que é a forma pentecostal de enxergar o dom de línguas. Mas aí há ainda um outro texto bíblico que aí então os pentecostais podem dizer: existe sim a glossolalia e a forma pentecostal de enxergar essa questão do dom de línguas, que está lá um capítulo depois, em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ver o que é que diz? Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Ora, 1 Coríntios 14, versículo 2, está dizendo que quem ora em línguas, ele não fala a homens, mas fala a Deus, porque fala mistérios. Logo, existe um mistério na fala dessa pessoa. Então, isso pode sim ser interpretado como uma glossolalia, a forma com que os pentecostais acreditam ser o dom de línguas. A gente precisa fazer algumas observações nesse texto que, primeira coisa, o apóstolo Paulo ele não está endossando nenhum dom de línguas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, pare, porque a forma que vocês estão fazendo está errada. Então o apóstolo Paulo está se contrapondo a isso que foi chamado de dom de línguas. Então ele não está endossando, não está fazendo nenhum incentivo, pelo contrário, ele está exortando e dizendo que está tudo sendo feito de forma incorreta. E o apóstolo Paulo ele vai citar, olha, é melhor que vocês profetizem do que falar em línguas. Vamos ver todo o contexto? Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende.
pelo poder do Espírito Santo e lhe diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está exortando e falando que é melhor que vocês profetizem, porque se vocês falarem línguas, vocês não conseguem edificar toda a igreja, e sim a si próprios. Veja, mais uma vez, não existe menção de que essas línguas sejam línguas angelicais. Muita gente diz que essas línguas são angelicais porque no versículo 2 diz que quem fala em línguas, quem ora em línguas, ora a Deus e ora em mistérios. Ora, mas se é uma língua que ela é estranha para a pessoa que está ouvindo, se o português ele é estranho para um africano, ele é estranho para um americano, logo, a pessoa que me ouve orar em português, ela está entendendo que aquilo é mistério. Então eu não consigo falar, edificar aquela pessoa, eu não consigo edificar um americano em português, eu não consigo edificar um belga em português. Eu edifico apenas a mim mesmo com a minha oração, mas eu não consigo orar em outras línguas. De repente eu chego aqui na igreja, né, aqui no Brasil, começo a orar em inglês ou a pregar em inglês. De que isso vai adiantar? O que isso vai edificar o povo?
em nada, porque para eles ali eu estou edificando só a mim mesmo, porque com Deus eu estou falando mistérios, ninguém está entendendo. A Bíblia não faz menção de que esse dom de mistérios, de línguas, seja uma coisa angelical. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai fazer a comparação desse falar em línguas justamente com outros idiomas no versículo 19, quando ele diz que ele prefere muito mais falar com entendimento, né, que as pessoas possam entender, do que falar outras línguas que pessoas não entendem. Portanto, não há aqui nenhuma identificação com o dom de línguas ser um dom angelical. É fato observarmos que existia sim um certo tipo de dom de línguas que o pessoal estava priorizando na igreja de Corinto. É tanto que o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu prefiro que vocês profetizem do que falem línguas. Então sim, existia um dom de línguas naquele momento. A questão que nós colocamos na balança é se esse dom ele ainda está em vigor e como esse dom ele tem que ser praticado. Segundo a instrução de Paulo, esse dom ele tem que ser para a edificação da igreja. Portanto, você não pode se levantar em um culto e começar a falar a glossolalia ao seu bel prazer, sem que haja ali um intérprete, ou sem que você consiga interpretar, ou sem que você consiga fazer a edificação da igreja. Porque se você se levanta para orar em uma língua, por mais que não seja a língua que está descrita aqui, mas que seja uma língua que você considera angelical, mas que ela não serve para a edificação da igreja, portanto, a forma de aplicação desse dom de línguas que você acredita ser, ele está errado e em inconformidade com aquilo que está descrito, com a orientação de Paulo e com a palavra de Deus. Muita gente argumenta também que o episódio de Ana, quando o sacerdote encontra Ana lá, que não tem mais palavras para orar, que está com o seu corpo já cansado e cheio de dor emocional, porque ela não consegue ter filho e ela não consegue mais verbalizar nenhuma palavra, mas ela geme, ela chora em angústia. E aquele sacerdote interpreta que ela está bêbada, e ela diz, não senhor, não estou bêbada, apenas estou profundamente angustiada. Muita gente diz que aquilo é um dom de línguas, porque ela está balbuciando coisas que o sacerdote ele não entende. Veja, aquele contexto de Ana de Samuel ainda não tinha ocorrido a descida do Espírito Santo para a terra. É um contexto de Antigo Testamento, portanto, não é possível, aliás, tudo para Deus é possível, mas não é provável que aquele episódio tenha sido um dom de línguas da glossolalia, como interpreta nossos queridos irmãos pentecostais. Como eu interpreto o dom de línguas, então, para a gente sintetizar todo esse vídeo? Veja, irmãos, eu não acredito, mais uma vez dizendo, no dom da glossolalia, de você se levantar e falar aquelas línguas pentecostais que nós já conhecemos. Não acredito que o dom de línguas seja dessa maneira, mas acredito sim em um dom de línguas, na xenolalia, que são outros idiomas. Primeiro, a capacidade de você aprender de autodidata. Nunca tive estudos, eu não parei assim para me dedicar a fundo, mas o Espírito Santo me deu a capacidade de aprender facilmente um idioma para que o evangelho ele possa ser propagado. Ou então, o dom que aconteceu aqui, o episódio que aconteceu aqui em Atos, para mim, pode muito bem acontecer hoje em dia, embora a gente não tenha visto, nunca vimos, depois desse episódio de Atos, mas acredito que seja possível de eu falar aqui em português e de repente uma pessoa entender no seu idioma. Para Deus tudo é possível, mas também não pode ser uma doutrina ser imposta porque foi um episódio único e exclusivo do livro de Atos. Mas a referência ao dom de línguas ser um dom angelical, e isso daí eu não acredito que possa ser possível. Talvez esteja enganado, mas o que é que vocês acham? Estou certo ou estou errado? Valeu, forte abraço e até a próxima.